Oi, eu sou a Fernanda Siqueira, sou psicóloga e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante e que ainda é cercado de muitos mitos e também desinformações, o autismo. Então, meu objetivo aqui é justamente poder ajudar vocês a compreenderem o que realmente é o transtorno do espectro autista, que é o TEA, né? Como ele se manifesta na vida adulta e porque reconhecer essas vivências é tão essencial para a saúde mental e para o acolhimento das diferenças. Você já ouviu então dizer que toda pessoa autista é igual? Ou que o autismo é coisa de criança? Parece que assim, o autismo, quando as pessoas falam, vem na imagem uma criança, né? E é como se essa criança não fosse crescer, não se tornasse um adulto. Aí quando vê um adulto autista, né? Nos lugares, acha assim, ué, mas você nem parece que é autista, né? Ah, mas aí outras falas do tipo assim, mas eu acho que eu também sou autista, eu tenho um pouco dessas características aqui. Pois é, né? Esses são alguns dos grandes equívocos sobre o espectro autista, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o que realmente é o autismo sem esses rótulos, né? Sem mitos, mas também com muita humanidade. O transtorno do espectro autista, né, o TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como a pessoa, então, percebe o mundo, como ela se comunica e também como ela se relaciona. Mas o que muda, né? Mas o que muda de pessoa para pessoa é como esses aspectos, né, essas características aparecem. Por isso que existe esse termo espectro, tem ali os déficits, né, padrões que precisa causar ter mesmo um prejuízo para ser considerado como um transtorno. Porém, como cada pessoa vai manifestar essas características, vai ser de uma forma diferente, né? Então, por isso que a gente fala que cada autista, né, cada pessoa autista é única. Às vezes, se você comparar o autismo, é uma criança, um adulto autista que você conhece com uma outra pessoa, ou por exemplo comigo, você vai ver que sim, nós temos dificuldades dentro das mesmas áreas, porém a forma como a gente apresenta as nossas dificuldades é completamente diferente, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o DSM, né, o DSM-5, ele vai dizer sobre os critérios de diagnóstico. Porque antes que você fale, todo mundo é um pouco autista, eu quero trazer para cá, né, para o canal, justamente essas informações para você entender que o autismo é coisa séria, né? Então, antigamente era dividido em múltiplos eixos, no que é o antigo DSM, o DSM-4, né? Só que hoje ele é baseado em dois domínios principais de comprometimento, que é os déficits na comunicação social e também na interação social. Então, os prejuízos incluem áreas como, por exemplo, a reciprocidade socioemocional, que seria a dificuldade de interagir e compartilhar interesses e emoções. Não é que essa pessoa ela não vai fazer isso, mas ela vai apresentar dificuldades na maneira dela compartilhar e também expressar esses interesses e as próprias emoções dela. Tem muita dificuldade, né, déficits na comunicação não verbal, que seria então a dificuldade de compreender e usar gestos, expressões faciais e também de manter o contato visual. Também de relacionamentos interpessoais. Que seria isso, né? Seria a dificuldade de iniciar e manter amizade ou relacionamentos adequados ao nível de desenvolvimento. Então, o que seria isso, né? Você vai, enfermeira, exatamente, como que seria isso? Seria um tipo de pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de iniciar as conversas,
Porque para você estabelecer um vínculo de amizade, alguém tem que dar o start, alguém tem que dar início. Então a pessoa autista ela vai ter dificuldade nesse início, mas também ela pode ter dificuldade em manter essas relações próximas por diferentes fatores. É muito comum acontecer de amizades que ela acha que são amigas do nada desaparecerem da vida dela, né? Simplesmente sumirem sem nenhuma explicação, né? Eu atendo, né, pessoas que têm esses relatos, eu mesmo sou uma dessas pessoas que eu já tive muitas amizades que do nada desapareceram, eu não sei direito o que aconteceu e sempre vinha um sentimento de culpa, o que será que eu fiz de errado, o que tem de errado comigo e por aí vai. Também tem os padrões de comportamento, que seriam, né, interesses ou atividades restritas e repetitivas, então que vai abranger algumas manifestações, como movimentos estereotipados, que seriam os movimentos repetitivos, como balançar, né, balançar as mãos, os pés, né, uso repetitivo de objetos. Então, por exemplo, eu tenho alguns desses movimentos estereotipados. Então, quando para me regular, eu costumo ter normalmente esse anelzinho aqui que eu gosto de apertar, que ele é uma molinha, isso me ajuda bem. Tem aqui o rolinho do crachá que me ajuda também. Eu tô o tempo todo, é que não dá para ver aqui no vídeo, mas eu tô o tempo todo mexendo no meu pé, na minha mão. E isso é tão automático que eu faço até mesmo no meu consultório, né? Então, mesmo eu, durante o meu atendimento, eu tô ali mexendo a mão, né? Cutucando aqui do lado, mas a minha manifestação dessas estereotipias, elas são mais sutis. Então, de novo, tem pessoas, né, autistas que vai demonstrar isso de uma forma muito mais intensificada, que você vai ver que a pessoa vai ficar mais agitada, né, com mais balanços, né. Eu já sou como eu sou do nível de suporte 1, eu tenho essas estereotipias, elas são mais sutis, então elas meio que passam desapercebidas pela sociedade, né? O apego a rotinas, interesses, né, na mesmice, né, que seria a resistência a mudanças e apego inflexível a rotinas. Essa parte aqui eu quero esclarecer bastante sobre rotina. Às vezes, no imaginário das pessoas, no entendimento das pessoas sobre rotina, que essa pessoa ela tem horário para fazer tudo. Então, às 10 horas ela vai fazer isso, às 11 horas ela vai fazer isso. Não é que as pessoas autistas não tenham esse tipo de rotina rígida, mas quando a gente fala de rotina, a gente está falando sobre um jeito específico de fazer as coisas. Então, todos os dias, como eu acordo, eu sempre vou acordar, eu vou olhar meu celular, eu vou tomar minha medicação, vou levantar, vou ao banheiro. Então, essa é a ordem que eu faço. E todas as vezes que eu pulo uma dessas ordens, eu meio que já me desregulo. Então, pessoas que têm uma rotina muito rígida, elas vão se desestabilizar muito mais. Hoje, obviamente, com muito tempo de terapias, né, que eu fui fazendo ao longo da vida, antes mesmo, né, do meu diagnóstico, eu consigo lidar melhor quando as coisas saem um pouco da rotina que eu programei. Porque também tem isso, eu faço um planejamento mental do que eu vou fazer no meu dia, porém nem sempre acontece da forma como eu planejei, porque imprevistos acontecem. E aí lidar com esses imprevistos é extremamente angustiante. Para as pessoas autistas é muito mais intenso essa sensação, né? Porque a pessoa fica com mais ansiedade, ela fica se sentindo muito mal com ela mesma, entre várias coisas também. Interesses restritos e fixos, né? Que são interesses anormais em intensidade e foco, porém. De uma forma, quando a gente fala de anormalidade, a gente não está falando que é uma coisa estranha. Às vezes pode ser também, mas pode ser em algo que é tão intensificado, né, que é tão como se fosse uma obsessão mesmo daquela pessoa, que pode ser por uma coisa que é mais aceitável socialmente, por exemplo, né? Que aí às vezes a pessoa tem aquele interesse. Eu, por exemplo,
O meu interesse fixo é em psicologia. Então, é uma coisa que é aceita socialmente, assim como a poesia, assim como a música, assim como astrologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, isso é mais aceitável ao que tem outras pessoas, por exemplo, que vão ter interesses em dinossauros, em animais, né? E por aí vai. Também tem a hipo e a hiperreatividade sensorial, que seria as reações sensoriais em comum a estímulos como dor, sons, texturas ou luz. O que, que é hipo? O que, que é hiper? Hipo é como se não sentisse nada, né? Hiper seria como sentisse tudo, né? Então, por exemplo, eu tenho hipersensibilidade auditiva e olfativa, né? Então, tem cheiros específicos que quando eu sinto, a dor de cabeça vem na hora, instantânea. Sons, certos tipos de sons também me incomoda ao extremo, ao ponto de me deixar desregulada, eu fico ansiosa, então o que, que eu preciso fazer nesses momentos? Me afastar um pouco daquele ambiente, às vezes se dá para eu colocar um fone, colocar as minhas músicas, eu vou me autorregulando, eu vou, tomo uma água, então hoje eu desenvolvi, né, ao longo da minha vida, na verdade, sem saber que eu era autista, eu fui desenvolvendo esses recursos, porque isso é algo que sempre esteve presente na minha vida, só que eu não sabia como nomear, né? Ah, também tem a questão de que eu tenho um hábito de texturas, né? Então, eu vou em lojas, eu amo ficar pegando, né, nas coisas, sentindo a textura, porque eu sei que determinadas texturas vão me incomodar. Então, algumas pessoas autistas também têm essas questões. E também a gente fala dos níveis de suporte, que seria o nível de suporte 1, 2 e 3. O nível de suporte 1, ele requer suporte, porém, quando a gente vai comparar o tipo de suporte que uma pessoa de nível 3 tem, é quase inexistente, né? Porque o suporte de uma pessoa de nível 1 é diferente. Então, não é que o nível 1 não precise de pessoas para dar esse suporte, mas de nível 3, pelo que ele tem, porque essa pessoa de nível 3, né, ela tem muito mais dificuldades de se comunicar, de interagir com as pessoas, de ter mais autonomia, então ela vai precisar muito mais de apoio de pessoas. Porém, se você foi aí me acompanhando ao longo do vídeo, eu fui falando quais são os meus suportes. Eu preciso de pessoas às vezes, mas nem sempre dá para contar com elas, porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo tem sua vida, então eu preciso lidar comigo mesma. Então, hoje, quanto mais eu vou estudando, entendendo sobre a minha condição enquanto pessoa autista, eu vou desenvolvendo os meus próprios suportes e quando eu preciso acionar alguém da minha rede de apoio, que ser humano precisa de pessoas. Pessoa autista é um ser humano também. Então, o ser humano não é feito para ser sozinho. É por mais que nós, pessoas autistas, nos sentimos sozinhos na maioria das vezes, quase sempre, né? A gente precisa desses. Então, eu desenvolvi os meus recursos. Então, como eu falei, eu gosto de ficar apertando aqui. Eu tenho meu lacinho, que às vezes eu também gosto de ficar, né? É que eu não tô com os colares que eu costumo realmente usar, mas eu tenho um que gira. Eu gosto de ficar, às vezes, enrolando o meu cabelo. Então, isso tudo é autorregulação, que muitas vezes eu não percebo que eu tô fazendo, porque já se tornou um hábito que normalmente eu faço só em lugares em que está com muita pessoa, ou seja, está carregado de estímulos para mim, né? Então, isso seriam os suportes. Então, pessoas que precisam de fone abafador, eu uso também. Outras pessoas vão ter alguns objetos, tem algumas pessoas autistas que gostam do cubo. Então, cada um vai ter um tipo de suporte naquele momento para ajudar a se autorregular. Os suportes servem para isso, para ajudar a pessoa a se autorregular e se ajustar naquele meio que ela está. Então, no DSM-5, né, as condições que antes eram diagnosticadas de forma separada, como a síndrome de Asperger, que hoje a gente não fala mais, né? Hoje a síndrome de Asperger seria o autismo de nível suporte 1,
né? E elas foram então unificadas sobre o diagnóstico do TEA, né? Que é do transtorno de espectro autista. Então, essas características que eu fui falando aqui para vocês, elas precisam estar presentes desde a infância, né? Desde do comecinho ali. Porque algumas podem só se manifestar plenamente com a demanda social. Então, quanto mais demanda social essa criança, né, tiver, esse adolescente tiver, esse adulto tiver, vai ficar mais evidente isso. Então, só para reforçar aqui, o autismo não é uma doença, ele é um jeito diferente do cérebro então funcionar. É como se o mundo fosse percebido por outras lentes, então existe uma hiperconectividade ali neural, o que pode então trazer as hipersensibilidades, como eu falei aqui, o hiperfoco. O hiperfoco seria a atenção focada naquilo. Então, quando eu fico hiperfocada nas coisas do meu interesse, né, nas coisas que eu tenho muito prazer em estar fazendo, eu acho aquilo muito legal de fazer, eu nem vejo a hora passar, eu não vejo o mundo acontecer, é só eu e aquele momento, né, de hiperfoco. E uma atenção especial aos detalhes, então eu sou uma pessoa bastante detalhista, eu consigo chegar nos lugares, a primeira coisa que eu faço é olhar todos os pontos de saída de emergência, para saber aonde eu posso, em alguma situação imprevista, eu sei para onde correr, então eu vou observar muito melhor as pessoas, né, as expressões dela, então me exige muito mentalmente, e isso é muito comum de pessoas autistas também. A rotina, ela pode sim ser algo como um porto seguro. Então, quanto mais funcional ser essa rotina para a pessoa autista, melhor vai ser a qualidade de vida dela. Mas quando a gente fala de demandas sociais, financeiras, de subsistência, né? Porque muitas pessoas autistas não conseguem trabalhar justamente por conta dessas dificuldades, e o mercado de trabalho, né? Eles não fazem todas as adaptações e adequações necessárias para receber as pessoas neurodivergentes, em especial, né? As pessoas autistas, embora existam sim empresas que estão fazendo isso, mas a gente ainda está caminhando nesse progresso, né? Nessa inclusão mesmo ao mercado de trabalho das pessoas neurodivergentes. Então, é crucial reconhecer que essa não é só uma jornada simples, né? Porque o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não caiam nessa de que, agora a pessoa é adulta, deixou de ser autista. Eu brinco muito, porque no meu crachá tem data de validade. Eu falo assim, nossa, que benção, depois de 2030 eu vou deixar de ser autista, né? Porque eu vou ter que renovar, como se isso fosse mudar. Então, isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Hoje ele é conhecido como uma deficiência, porque traz todas essas dificuldades que eu falei aqui. Eu, quando entro nessa sobrecarga, nesse burnout, eu não consigo fazer absolutamente nada, né? Eu fico postergada, jogada na minha cama, literalmente, e não é como se eu não quisesse fazer, eu simplesmente não consigo, né? Eu tento, eu me esforço, muitas vezes eu consigo me arrastar para fazer o básico, mas nem sempre eu consigo, né? É uma incapacidade real, não é uma desculpa igual muitas pessoas podem dizer. Mas isso é preguiça, mas isso é falta de força de vontade, mas isso é só uma desculpa para você. Na verdade, não é. É muito comum o autismo vir com outras comorbidades, como ansiedade, depressão, até mesmo o TDAH pode ser considerado uma comorbidade também. Então, é importante ter uma equipe de profissionais agindo de uma forma precoce. Eu, infelizmente, até porque, né, eu tô com 37 anos, há 37 anos atrás o autismo não era tão estudado, especialmente em meninas, né, em mulheres, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, pode fazer uma diferença enorme, né? Porque vai minimizar as dificuldades na comunicação social e também na interação.
É, gente, eu sei que é muita informação, né? Porque realmente é algo muito complexo, muito delicado, por isso que eu queria mesmo trazer esse assunto para cá, para a gente poder bater esse papo, para a gente poder conversar. Mas o restante, porque ainda tem mais coisas para falar, a gente fala na próxima sessão. Combinado? Até breve.